conosco nessa noite. Que não venha sair da minha boca aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas que possa sair aquilo direto do teu trono, do teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me usa, Pai, conforme o Senhor deseja. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, vamos ler do 25 ao 37. Amém ou misericórdia? Amém, aleluia. 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. De pôr o quê? Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parecia ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Podem sentar. Se puder, por gentileza, apagar a luz. Não tem nada de espiritual nisso. É só para me ajudar mesmo a manter o foco por conta da claridade. E há algum tempo, Deus ele tinha me dado essa palavra. Essa palavra estava remoendo no meu coração. E meses atrás, não sei quanto tempo mais ou menos, mas já fazem meses, eu conversando com Vanessinha que é do Ministério Infantil, e eu falava com ela, na nossa conversa, a gente falava sobre um vídeo que eu tinha visto naquele tempo. E nesse vídeo que eu havia visto no Instagram, naquele dia que eu estava conversando com ela, era um vídeo de um rapaz que ele havia sido alvejado por alguns tiros. E foi pertinho, não foi longe daqui. Se eu não me engano, foi em Fragoso que isso aconteceu. Só que o que me chocou nesse vídeo que eu vi, porque o vídeo que estava rolando nas páginas do Instagram era a filmagem de uma casa. Imagino eu que era a filmagem de uma casa. E que mostrava em um determinado local, um pouco mais distante da calçada da casa, esse homem caído. Só que também mostrava o movimento daquela rua. E aquele homem, ele tinha sido alvejado, estava ferido, mas ele ainda não tinha morrido. Ele ainda não estava morto, ele estava agonizando. E acredito eu que havia alguma igreja perto desse local onde esse homem estava, desse acontecido. E nessa filmagem que começou a rolar no Instagram, mostrava o homem caído de um lado, ferido, agonizando, e pessoas que tinham saído de um culto com suas Bíblias debaixo do braço, bem arrumados, engomados, bem vestidos, limpos e cheirosos, simplesmente fingiam que eu não estava nem vendo. Isso foi aqui, viu? Alguns meses atrás. E isso me chocou. Porque eu disse: como assim? Simplesmente, minha gente, era surreal. Parecia que era cena de filme. O cara lá agonizando, o povo passava aqui, ó, com sua Bíblia debaixo do braço
e passava como se nada tivesse acontecendo. E aquela cena me chocou. Ah, pastora, mas aquele homem poderia ser um bandido e ter feito um assalto. Sim, poderia. Aquele homem poderia ter cometido algo muito sério como um estupro. Poderia. Aquele homem poderia ter causado algo de ruim para alguém. Também poderia. Como ele também poderia não ter feito nada disso e ter sido apenas uma vítima da sociedade. E mesmo que ele tivesse cometido todos esses crimes, nós somos juízes para dizer quem vai para a eternidade e quem não vai, quem vai ser salvo, quem não vai. Ninguém mais padece de misericórdia, da graça do Pai. E se aquele homem, enquanto nós tivéssemos vida na terra, fosse eu a última pessoa que poderíamos salvar naquele momento, aquele homem não era merecedor de ouvir a palavra de Deus? Aquele homem não era merecedor de ouvir sobre Jesus e entregar a sua vida a Jesus? Eu não sei o que aconteceu com ele. Na verdade eu sei, ele morreu. Agora, para onde ele foi após a morte, é só com ele e Jesus. Mas por que eu trouxe essa história para esse contexto dessa mensagem? Porque essa mensagem ela começou a queimar no meu coração nesse episódio. E por incrível que pareça, hoje eu também vi um outro vídeo. E antes de eu falar do vídeo que eu vi hoje, em Lucas capítulo 23, no versículo 42 ao 43, quando Jesus ele está lá, sendo crucificado. Aí tem um ladrão, um meliante, alguém que fez alguma coisa de ruim, que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Aí ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Só que sabe o que acontece, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes nós queremos ser melhores do que o próprio Jesus. A gente quer julgar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem merece de compadecer, de misericórdia, de graça, ou quem não merece. E trazendo para o vídeo que eu vi hoje, que foi um outro vídeo, aconteceu um assalto, um latrocínio em Caetés 1, bem aqui pertinho de ontem para hoje. E um rapaz que era entregador de iFood, ele sofreu esse assalto e acabou que no assalto ele foi esfaqueado no pescoço. Foi uma outra cena que me chocou. Porque enquanto esse homem estava caído, sangrando, desfalecendo, uma pessoa estava filmando. E essa pessoa começou a fazer entrevista com esse rapaz. E essa pessoa começou a dizer: é fulano, é fulano mesmo, olha a aliança dele. É ele, fulano, que foi que houve? Fulano fala alguma coisa e o cara aqui, morrendo, desfalecendo. E a mulher lá filmando. E por que eu estou também falando sobre isso? Porque a que ponto nós como sociedade chegamos, meu irmão e minha irmã? A mulher estava mais preocupada em fazer uma entrevista, em gravar um vídeo para ganhar curtidas, seguidores e like, do que fazer um torniquete, do que colocar a mão no comprimento do ferimento, colocar a mão no sangue e dizer: enquanto eu estiver aqui, você não vai morrer não. E me perdoe, eu queria trazer uma outra palavra hoje. Só Jesus sabe como eu estou aqui. Eu estou no temor, no tremor, na fraqueza e na obediência. E eu não vou falar nada que não seja de Jesus. E se você não gostar, me perdoe também. Você vai orar e vai reclamar com Ele. E muitas vezes acontece isso dentro da igreja. Tem pessoas feridas, sangrando. E no lugar de a gente pegar um torniquete, fazer uma compressão para estancar o ferimento, a gente está lá, filmando, fazendo like, preocupado com a mídia, preocupado com a rede social, preocupado com a fama, com quantos seguidores nós vamos ter. A gente está hoje no domingo de carnaval. E o que eu e você estamos fazendo? O que eu e você temos feito? Claro que precisamos orar. Claro que precisamos clamar. Vai passar aí os 4 dias. Eu creio que quem se desviou em nome de Jesus vai voltar. E será que eu e você estaremos dispostos a abraçar e amar essas pessoas? A tratar essas pessoas?
E essas cenas não tinha como não me levar a esse texto. A esse texto bíblico que foi o próprio Jesus que usou como parábola. Porque Jesus, ele pegava as parábolas para falar a verdade ao povo. E nesse caso aqui, era o mestre da lei que estava testando o próprio Jesus. E ele pegava o contexto histórico daquela região para falar e ensinar aquilo que ele desejava. Só que não apenas isso, porque não se resumiu lá atrás. Isso continua hoje para mim e para você, amém? E me chocou também que eu disse, meu Deus, quem nós somos? Quem nós somos? O cara simplesmente morreu e o vídeo está aí, ó, viralizando. A mulher perguntando se era ele mesmo ou se não era. Eu queria saber lá quem ele era, eu queria salvar a vida dele. Só que muitas vezes a gente não quer pegar no sangue. Muitas vezes a gente não quer tratar a ferida. Muitas vezes a gente não quer falar com o ferido porque a gente não quer se contaminar. E Jesus trouxe a mim e a você hoje aqui, para que hoje a gente possa entender o que é ser um bom samaritano. Alguns meses atrás, eita Jesus, acho que um mês atrás, a nossa igreja ela foi assaltada, roubada. E Júlia me mandou uma mensagem. Júlia estava aqui no Pulsação. E Júlia disse, mãe, eu estou com muita raiva. Foi a palavra que Júlia usou para mim. Eu estou com muita raiva. Mãe, que ousadia, como é que pode uma pessoa roubar a igreja? É a igreja do Senhor. E eu disse a ela, Júlia, eu também estou. Mas acalme seu coração, quando chegar em casa a gente conversa. Quando ela chegou, de madrugada, no outro dia seria culto de ceia, ela disse a mesma frase, mãe, eu estou com raiva. Mãe, eu estou com raiva. E ela usou umas palavras de adolescente, né? Umas gírias que eles têm, eu não lembro exatamente no momento, mas como se ela estivesse dizendo assim, que incircunciso. Aí eu disse assim, Júlia, deixa eu te fazer uma pergunta. No outro dia ela estava escalada para ficar na plaquinha lá do acolher. Eu disse, se esse abençoado que roubou a igreja, amanhã tu estiver na plaquinha e ele chegar, o que é que tu vai fazer? Tu vai dar um abraço e convidar ele a sentar para ouvir da palavra do Senhor e ele ser transformado? Ou tu vai chamar todos os adolescentes para dar um pau nele e mandar ele para o inferno? Aí ela olhou para mim. É muito difícil ser crente. Porque é verdade. A raiva vem. Querer bater na carne a gente quer. Mas como é que uma pessoa vai ser transformada se ela não tiver acesso à própria palavra do Senhor? E eu creio em nome de Jesus que vai chegar o dia desse abençoado sentar nessa cadeira e Deus transformar a vida dele. Eu ainda não cheguei na introdução, Jesus, me ajuda. E como vocês sabem, alguns dias atrás teve o Descende. E pela graça e misericórdia do Senhor nós fomos, nós não íamos. Foi um mover, depois é uma história longa, depois a gente conta. Vou contar sobre isso agora. E Deus proveu para a gente ir de última hora, sem ter nem ingresso. A gente foi. E foi extraordinário. A palavra do Descende esse ano foi arrependimento. O Descende, como todos sabem, sim, é o envio. Mas o contexto do Descende nesse ano foi: para ser enviado, precisa ter o arrependimento. Para ser enviado, precisa ter a santificação. Para ser enviado, precisa passar pela santidade. E como eu achei interessante, porque Deus, Ele fala em uma só voz aquilo que Ele deseja para o seu povo. Então, no Descende foi arrependimento, na Cristo é o tema, santificação, em outra igreja, santidade, e assim vai. O que Deus está querendo dizer é que nós precisamos nos santificarmos. E precisamos nos arrependermos. Sabe o porquê eu estou falando do Descende, por que eu estou falando isso? Primeiro, para dizer que ninguém é melhor porque foi. Não existe comparações de quem foi com quem não foi.
O mesmo Deus que alcançou todas as pessoas que estavam lá é o mesmo Deus que deseja alcançar todos aqueles que estão disponíveis. Eu não sei se você está entendendo. Deus, ele deseja alcançar todos que estão disponíveis. Só que deixa eu te dizer outra coisa. Nada do que foi falado lá era novo. Ah, pastora, e a senhora foi fazer o que lá? Entenda bem, eu não estou desmerecendo o que nós vivemos. Foi extraordinário. Mas nada do que foi falado lá era novo. Foi pregado tudo o que se prega aqui na igreja. Foi nada diferente. Só que, claro, Deus trazendo à memória chaves que precisavam ser viradas, posicionamentos que precisavam ser tomados. Não foi um passe de mágicas por um evento, mas foi um reacender de chamas que talvez já estavam se apagando. E talvez a primeira delas era a minha. Não foi nada além da palavra de Deus. Só que, claro, com revelações singulares. Com chaves singulares. Mas deixa eu te dizer, foi a palavra de Deus. E eu preciso te dizer uma coisa, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente só dá ouvido para pessoas de fora. A gente só dá ouvido a grandes pregadores. A gente só dá ouvido a pessoas eloquentes. A gente só dá ouvido a pessoas que têm curtida demais. A quem é famoso demais. A quem é conhecido demais. A quem se veste bem demais. Quando Deus está falando comigo e com você no dia a dia, no ordinário. Na simplicidade da nossa igreja, dentro do nosso quarto, na própria palavra dele. Só que muitas vezes a gente espera um evento como descende para dizer, eu vou ouvir a palavra do Senhor, eu vou ouvir a voz do Senhor, mas Deus está a todo tempo falando comigo e falando com você. E nós precisamos estarmos de ouvidos e coração aberto para a gente atentar tudo aquilo que Deus deseja para fazer na nossa vida. Através do simples e através do ordinário. Só que, claro, que temos que sim buscarmos crescimento espiritual em Deus. Temos que sim irmos para eventos, conferências. Porque a gente precisa aprender sim ainda mais da palavra dele. Com grandes homens, com grandes mulheres. Tem muitos livros que eu leio, que é de grandes homens e mulheres. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque eu aprendo com cada um deles. Só que nós precisamos também estarmos atentos a cada domingo que Deus sobe aqui e fala comigo e com você. A cada quinta-feira que Deus sobe aqui e fala comigo e com você. A cada momento que você abre a palavra do Senhor e Ele fala comigo e com você. Aí eu quero te fazer uma pergunta. E quando o carnaval passar, a gente vai desprezar todos aqueles que escolheram viver na contramão do mundo? Do mundo não, da vida com Deus. Ou a gente vai estar ali na porta, de braços abertos, que nem aquele pai do filho pródigo, esperando cada um deles de volta. E esse texto que nós lemos, ele conta a parábola do bom samaritano. E essa parábola é uma lição de Jesus sobre amar o próximo. E de a gente ter compaixão para com todos. Ela conta a história de um homem que foi ferido por assaltantes, ignorado por um sacerdote e um levita, mas socorrido por um samaritano. E o samaritano era como se fosse o inimigo daquele povo naquela época. E essa história, ela nos ensina a amarmos todos sem preconceito. Eu digo todos. E Jesus, ele contou essa parábola respondendo a esse doutor da lei, como eu falei anteriormente. O doutor da lei estava tentando testar o próprio Jesus. Aí Jesus responde essa parábola. Aí esse cara vai e faz uma pergunta para Jesus. E quem é o meu próximo? E essa pergunta é justamente o título da mensagem de hoje. Quem é o meu próximo? E o próximo
no contexto dessa parábola aqui, está em um viajante que havia sido assaltado, espancado, abandonado. E nessa mesma história, Jesus ele fala de um sacerdote e de um levita que estavam representando religiosos que passaram distante e ignoraram o homem. Quando eu vi essa cena desse rapaz lá em Fragoso e o pessoal com a Bíblia debaixo do braço passando, eu comecei a imaginar, deve estar passando pastores, líderes de jovens, líderes de adolescente, deve estar passando líderes de ministérios. E simplesmente passaram de largo. Aí de repente passa o samaritano, o estrangeiro, o inimigo. E foi justamente ele que teve compaixão. Foi justamente ele que tratou as feridas. Foi justamente ele que levou o homem à hospedaria e pagou por seus cuidados. E essa história, ela nos ensina que o verdadeiro amor ao próximo está em atitudes práticas. Não importa a origem ou a condição de quem precisa de ajuda. Ela também nos mostra que qualquer pessoa pode agir com bondade, mesmo aqueles pelo qual nós não esperamos. O amor ao próximo se demonstra com atitudes. E na sociedade dessa época, havia uma forte divisão entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, eles eram vistos com desconfiança, com desprezo, devido às diferenças, tanto históricas como as diferenças de religiões. E apesar disso, o samaritano da história foi quem socorreu o homem ferido. Só que existe uma ressalva. Esse homem ferido, ele também era judeu. Enquanto um sacerdote, enquanto um levita, ambos judeus e líderes religiosos passaram sem ajudar uma pessoa do seu próprio povo. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, meu irmão e minha irmã. Eles negaram ajuda a uma pessoa do seu próprio povo. Fizeram de conta que nem o conhecia. Essa atitude do samaritano mostra que o verdadeiro amor não faz distinção de pessoas. Ele não viu o homem ferido como um judeu, mas como alguém que naquele momento precisava de ajuda. Nós devemos tratar todas as pessoas com solidariedade, com empatia, independente das nossas diferenças. Jesus, ele nos desafia a enxergarmos o próximo como uma pessoa que cruza o nosso caminho e precisa de cuidado. A mensagem da parábola do bom samaritano continua sendo um chamado à compaixão e à empatia nos dias atuais. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amem a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é a bússola, é o mínimo para a nossa vida cristã, para mim e para você. Eu não posso dizer que eu sou um cristão e sou uma cristã se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, se eu não consigo amar o meu próximo. Independente do que eu faça, além disso aqui é anulado, porque ele diz que disto aqui depende toda a lei.
fizer essa mesma pergunta para você hoje. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Talvez, em primeiro lugar, o que você vai pensar de imediato é que o seu próximo é essa pessoa que está aí do seu lado. Aí talvez não, talvez você pense que o seu próximo é aquela pessoa que você convidou a vir na igreja hoje. Aí talvez não, talvez você pense que o seu próximo são seus filhos, seu marido, sua esposa, seus parentes. Que seu próximo são as pessoas que você escolhe e que você ama estar por perto. Que o seu próximo é aquele amigo que supre sua necessidade financeira quando tem alguma falta. Ou que o seu próximo é o seu grupo de amigos, ou alguém que faz ou traz algum benefício para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Jesus, ele é bem claro nesta parábola. O que ele está dizendo é que o nosso próximo é qualquer pessoa que necessita de ajuda. Independente de barreira social, independente de religião, independente de cultura, Jesus, ele nos ensina que o amor ao próximo é prático. Vai exigir de nós compaixão, sacrifício. Ele inverte a pergunta ao doutor da lei, mostrando que o próximo foi aquele que agiu com misericórdia. E ele conclui dizendo a esse doutor da lei: vá e faça igual. Vá e faça o mesmo. Só que muitas vezes a gente quer o nosso próximo ser a nossa panelinha. A gente quer que o nosso próximo seja o nosso melhor amigo. A gente quer que o nosso próximo seja aquela pessoa que não fala verdades na nossa cara, que só massageia o nosso ego, passa a mão na nossa cabeça. Só que o que Jesus está referindo aqui é que o teu próximo é essa pessoa que está sentada ao teu lado, mas é também aquela pessoa que passou pelaquela porta hoje, vai passar amanhã, depois da manhã, todos os cultos. O teu próximo também é teu vizinho, tua vizinha, aquela pessoa do trabalho, aquela pessoa que está dentro do ônibus, aquela pessoa que está na fila. O nosso próximo é toda aquela pessoa que necessita de compaixão e misericórdia. E não é nossa não, é do Pai. E a história destaca que a verdadeira religiosidade se demonstra através de ações práticas, de amor e cuidado, em vez de apenas cumprir rituais. O samaritano passou perto do homem. Os outros escolheram passar longe. Talvez eles tiveram que fazer um desvio, afastar pelo caminho, para não esbarrar ou tropeçar nesse homem caído. O levita e o sacerdote passaram longe. E talvez por muitos motivos, a Bíblia ela não é clara, falando quais motivos o levita e o sacerdote passaram longe. Só que quando a gente vai ler o contexto histórico daquela época, se fala alguns motivos. Talvez por pressa, por outras prioridades, por preconceito racial, por preconceito religioso, por medo de se tornar eles mesmos as presas dos ladrões, por se tornarem impuros, porque existia uma lei que uma pessoa não podia tocar em um morto, porque se tornava impuro. Em situações. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Aproximar-se demais pode gerar envolvimento, pode gerar compromisso. E nenhum desses dois, nem o sacerdote nem o levita, parecia disposto a isso. E essa parábola, ela nos desafia a sermos agentes de amor e de misericórdia, colocando o bem-estar do outro acima de nossas conveniências e preconceitos. E a gente vai ver alguns pontos que fala
nessa parábola que a gente consegue aprender nessa parábola, e o primeiro ponto que a gente precisa ter é compaixão. Ele fala no versículo 33: certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu dele. Essa versão que eu acabei de ler é a NA, só que na Almeida Revista Corrigida, ela vai falar: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos enxergar com a ótica do Espírito Santo. Nós precisamos ver o futuro de um ferido, ver o futuro que o ferido terá em Jesus. Nós não podemos limitar o nosso olhar aos nossos olhos carnais. Nós precisamos olhar pela fé. Não basta eu e você sentirmos pena. É preciso que eu e você possamos agir. O samaritano, ele dedica o seu tempo, os seus recursos e o seu esforço para cuidar das feridas daquele homem. Ele o hospedou e pagou pelos seus cuidados, mostrando que o amor se traduz em ações. Eu preciso te dizer uma coisa, eu estou pulando muita coisa aqui, e como eu disse, eu só estou falando aquilo que Deus está me permitindo falar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei se você é o bom samaritano, eu não sei se você chegou como levita, eu não sei se você chegou como sacerdote, eu não sei se você chegou como esse homem ferido e precisando de ajuda. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus, ele te conduziu para o dia e para o horário certo, porque Ele quer continuar falando com você. Se você precisa de ajuda, aqui está uma igreja que vai te ajudar a caminhar e a prosseguir em conhecê-lo. Se você chegou como levita e como sacerdote, em nome de Jesus, eu declaro a tua mente sendo renovada nessa noite para você amar como Jesus ama. E se você chegou como um bom samaritano, que você continue sendo um bom samaritano dia após dia, até que Ele venha. Ninguém é descartável não, meu irmão e minha irmã, você não é descartável. A gente precisa entender, e nós só entender, mas a gente precisa ensinar isso. Deus, Ele refaz, Deus, Ele reconstrói. Porém, a gente precisa ter fidelidade. E fidelidade, em primeiro lugar, é a palavra dEle mesmo. A gente precisa parar de deixar de ser menino. E me perdoe se você está visitando hoje. Meu Deus. Se você não entregou a tua vida a Jesus ainda, tem alguém que te ama, que ora por você, que clama por você e que crê que a sua vida em nome de Jesus será transformada. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus e você se diz que é cristão, deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro dever e obrigação de um cristão é estudar a palavra de Deus. Não tem ninguém que tem que chegar para você para dizer: tu tem que estudar isso, tu tem que estudar aquilo. A obrigação é nossa. Só vai haver mudança e transformação se a gente se dispor a aprender, a conhecê-lo e a buscar em conhecê-lo. A nossa obrigação é a obrigação do cristão ler e aprender a palavra de Deus. Isso requer fidelidade, isso requer compromisso, isso requer renúncia. Quando pegamos a palavra de Deus e liberamos sobre a pessoa quebrada ou apagada, acontece o sobrenatural que não é nosso, é dele. Na vida desse irmão. Só que quando esse irmão também se permite, o amor, ele vai além das palavras. Em Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
É necessário, meu irmão e minha irmã, a gente agir. É necessário a gente agir para a gente ajudar as pessoas. As pessoas estão carecendo do próprio Jesus. E elas só vão ouvir a Jesus quando a gente abrir a nossa porta. Quando a gente convidar elas para vir para a igreja. Quando a gente pregar através das nossas redes sociais a palavra do próprio Jesus. O samaritano não apenas viu o homem ferido, mas parou, limpou suas feridas com azeite e vinho, colocando o seu próprio animal. Esse exemplo, ele nos mostra que a verdadeira compaixão requer esforço e requer comprometimento. Essa lição de Jesus, ela continua sendo revelada hoje. Ver alguém em dificuldade e virar o rosto é perder a oportunidade de praticar o bem. Demonstrar compaixão exige coragem e disponibilidade para fazer a diferença, mesmo que isso lhe custe algo. Eu ainda vou além, mesmo que isso lhe custe tudo. Essa parábola, ela nos desafia a não sermos apenas telespectadores. Saiu com calma. Espectadores. De a gente simplesmente fazer que nem esse pessoal que eu citei nesses dois exemplos de 2 vídeos, um hoje e um algum tempo atrás, de ver a pessoa ferida morrendo e não se compadecer de compaixão, deixar a pessoa morrer mesmo por si só. Em segundo lugar, essa parábola ela nos ensina a nos aproximar-se. Versículo 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para a hospedaria. Deus, ele nos chama para que a gente possa chegar perto das pessoas, para que a gente possa se agachar, como esse bom samaritano fez com esse homem. Junto ao homem caído, à pessoa caída. Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente chega perto e a gente se agacha, isso nos deixa vulneráveis. Porque nos aproximarmos de pessoas vai apresentar quem nós somos de verdade. Vai mostrar as nossas qualidades, mas também vai mostrar os nossos defeitos. Eu acredito que todos nós somos imperfeitos. Ou tem alguém perfeito aqui nessa igreja? Eu acredito que não tenha. Todos nós somos imperfeitos. Só que essa missão de amor, misericórdia, compaixão, de curar os feridos, de tratar feridas, foi para os imperfeitos mesmo que Deus chamou. Porque Jesus, ele estava dando esse exemplo aqui para o mestre da lei. Ele não estava dizendo que quem fez isso foi o sacerdote ou foi o levita. Ele estava dizendo que quem fez isso aqui foi o improvável. Foi aquela pessoa que ninguém esperava que ele fizesse o bem. O samaritano não se preocupou com aparências. O que Deus quer de nós é o íntimo, não o que a sociedade vê. Nós não podemos amar de longe, ajudar de longe, demonstrar empatia de longe, nos identificarmos à distância. Quem vai ajudar meu irmão e minha irmã não tem que ter cuidado com julgamentos, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com o que vão pensar, com o que vão falar. Quando a gente está pautada na verdade que é Cristo, a gente simplesmente faz aquilo que Ele nos direciona. Só que da mesma maneira, quem vai ser ajudado precisa reconhecer
que precisa de ajuda. Precisa receber o socorro. Indiferença, conveniência. Talvez foi isso que o levita e o sacerdote sentiu naquele momento. Vendo o homem como um estranho, como um incômodo, priorizando os seus próprios deveres, priorizando o seu próprio conforto, em vez da necessidade humana imediata. E esse comportamento foi um comportamento que o próprio Jesus, ele criticou através da figura do samaritano, que agiu com compaixão. Para o levita, para o sacerdote, ajudar poderia significar interromper suas obrigações religiosas. Poderia significar eles terem prejuízos. Eles se preocuparam mais com rituais e sua posição religiosa do que com o sofrimento humano à sua frente. Mostrando uma religiosidade vazia de essência. O homem que estava ferido era o homem que fazia parte do seu próprio povo. O homem era judeu. Era o seu próprio povo. Ajudar o próximo vai além das diferenças. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O samaritano, que era desprezado pelos judeus, foi o único a demonstrar compaixão por esse homem ferido. Jesus, nessa parábola, ele nos ensina que a gente precisa amar a todos. E a todos inclui até os nossos inimigos. Porque a verdadeira bondade, ela vai além de qualquer diferença. E antes de eu seguir para o terceiro ponto, enquanto eu fazia essa mensagem, começou a passar um filme na minha mente. Desde quando eu era adolescente até o dia de hoje. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu estou por aqui em cima segurando esse microfone por pura obediência. Porque eu nunca busquei título, eu nunca busquei ser pastora, eu não queria ser pastora. Eu nunca busquei reconhecimento, lugar de honra. Eu estou aqui por obediência. Aí se você me perguntar, pastora, mas você gosta? Não. Se eu disser que eu gosto, eu vou estar mentindo. Não gosto, mas eu obedeço. Mas sabe o que eu gosto? Desde quando eu me entendi por gente. É estar aí no meio de vocês. É abraçar. É ouvir. É cuidar. Eu sonhava em ser enfermeira. Meus planos pessoais foi totalmente o contrário de tudo aquilo que eu idealizei um dia. Mas eu queria ser enfermeira porque eu sempre amei cuidar de pessoas, estar com pessoas. E jamais eu vou subir aqui para pegar um microfone para dizer a você, ame o seu irmão, se eu não for a primeira a amar.
Deus e glorifico a Ele pela misericórdia e graça que Ele acreditou na minha vida e me pôs aqui em cima. Mas o que eu amo mesmo é estar ali, ó, naquela porta, dando um sorriso, seja bem-vindo, abraçando, amando, sentindo o cheiro, elogiando, perguntando se posso ajudar. Isso não é só aqui na igreja, não. De verdade, eu amo estar com pessoas. Eu acredito que pelo menos 80% daqui da igreja recebeu pelo menos um sorriso meu. Perguntei em algum momento se estava tudo bem. Tem pessoas que nunca sentaram um minuto comigo. Mas quando chegam ali me abraçam e muitas vezes eu dou o abraço que eu mesma estou precisando receber. E vocês não têm ideia do quanto eu já fui curada por Deus através da vida de cada um de vocês. Não estava aqui no script, eu não estou aqui para falar sobre mim, não. Mas eu estou falando aqui sobre o que eu vivo. Eu não vou usar de hipocrisia e ser hipócrita para pegar e dizer: você ama o seu próximo, quando eu não gosto do meu próximo. Quando eu não tenho ouvidos para o meu próximo, quando eu não tenho um abraço para o meu próximo, quando eu não tenho uma cadeira para o meu próximo. Porque muitas vezes a gente só quer aquelas pessoas que não nos trazem problemas. A gente só quer amar aquelas pessoas que fazem uma mesa posta e uma mesa farta. E o próximo, meu irmão e minha irmã, são todos. É aquele de uma sociedade elevada, que tem dinheiro, e aquele que não tem nada e está precisando que você seja usado por Deus para levar alguma coisa na casa dele. O próximo é teu familiar, essa pessoa que está aí do teu lado, mas é aquela pessoa que está no fim da fila ali também. Terceiro ponto. Essa parábola nos ensina a tratar e providenciar cuidados. Versículo 34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele. Pois óleo e vinho. Depois colocou aquele homem no seu próprio animal. Naquela época, óleo e vinho eram remédios caseiros comuns. O óleo servia para aliviar a dor e proteger a ferida como repelente para insetos. E o vinho era um desinfetante natural. Meu irmão e minha irmã, para que a gente possa ajudar pessoas, a gente precisa colocar a nossa mão na massa. Não se cuida de longe. Não existe cuidar de longe. Se cuida de perto. E quando você for tratar de uma pessoa ferida, quando você for tratar de uma vida, não se esqueça de levar o óleo, que é a palavra, é a unção do Espírito Santo. Leve com você também o vinho, que é a alegria, que é a oração. Quando você for tratar de alguém, por favor, dê o melhor que você tem. E essa parábola ela vai falar que ao descer para ajudar e colocar a pessoa em seu próprio animal, que o animal era o veículo de condução, de locomoção daquela época. Aqui ela está falando de renúncia. Ela está falando de sacrifício. Ela está falando de abrir mão daquilo que é nosso por direito. E aquele homem pega aquilo que ele tem, disponibiliza para aquele homem que, imagino eu, que está ensanguentado, coloca em cima do seu animal e leva esse homem para a hospedaria. E a hospedaria, naquela época na Palestina,
representava hospitais, porque não existia hospitais, existiam hospedarias. E hospedaria é o que se assimilava, chegava perto de um hospital, que era onde ficavam pessoas, não só para se hospedar na cidade, mas pessoas para serem cuidadas, para serem tratadas, pessoas enfermas, com feridas. Aí eu te pergunto, e hoje? O que é a nossa hospedaria? O que tem sido a nossa hospedaria? A visão da nossa igreja é uma visão de PG, pequeno grupo. Quem faz parte de um PG sabe que o PG é uma hospedaria. A hospedaria de hoje é o PG da nossa casa. É a gente abrir a porta da nossa casa para a gente receber pessoas que a gente nunca nem viu. Para receber pessoas que estão sendo julgadas por uma sociedade. É a gente abrir a nossa porta da nossa casa para tratar de pessoas que precisa ser tratado um casamento que está sendo desfeito. Para tratar de pessoas que chegaram feridas de outra denominação. Para tratar de pessoas que estão com síndromes dessa sociedade que a gente vive hoje, que é de depressão, crise de ansiedade. É através da porta da nossa casa. Não tem como uma pessoa que faz parte de PG dizer que não conhece um irmão na igreja. Não tem como uma pessoa que faz parte de PG dizer que o seu líder em algum momento não sentou para te ouvir. Porque se isso aconteceu, a falha do líder. Mas eu creio em nome de Jesus que aqui não acontece não. Sexta-feira foi uma luta lá em casa. Quase que eu cancelava o PG. Tava um trio debaixo da minha janela. Moro no 7º andar. Músicas profanas, terríveis, horríveis. Do pior nível que você imaginar. De repente uma catinga lá em casa tem, lá perto de casa, está repreendido. Lá perto de casa tem algo, eu não posso falar aqui, senão depois vão dizer que é intolerância religiosa. Tem algo que dá para ver da minha sala. E subia a fumaça e a catinga. E tantas outras coisas, e aquela luta espiritual. E teve uma hora que aumentaram o som, estavam passando o som desse trio, e aumentaram o som. E eu dei um grito dentro de casa, está repreendido, Satanás! O PG está de pé. Aí Davi chegou para mim já desesperado, era desesperador, porque o som estava surreal, não dava nem para a gente se ouvir. Davi chegou e disse assim, mãe, vai ter o PG? Eu disse, vai. Não sei como, vai, Deus vai providenciar, não vou cancelar, está de pé o PG. Meu irmão, deixa eu te dizer, 5 minutos que o PG começou. O trio, ele saiu andando. Só Jesus sabe para onde ele foi. Mas ele saiu, não ficou lá não. Os meninos estavam aqui, ó, glorificando, adorando, clamando. A minha sala estava repleta de jovens e adolescentes sedentos por Deus. Que o mundo chama para tragar a vida de cada um deles, mas eles estavam lá renunciando à sua carne. Renunciando à sociedade. O que a sociedade diz que é comum na idade deles, eles estavam indo pela contramão do mundo, estavam lá glorificando e aprendendo de Deus. Há algum tempo se mudou um pessoal, um vizinho lá de casa, lá de perto, lá de porta. E essas pessoas eram adolescentes que tinham ido para o PG de Júlia, já tinham se convertido aqui na igreja e acabaram que se mudaram, voltaram para a Bahia. E recentemente se mudou uma outra família, comprou um apartamento e foi lá morar. O primeiro contato que Júlia teve com a menina que está morando nesse apartamento foi convidar essa menina para ir para o PG. Essa menina foi para o PG, levou mais 2 meninas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Júlia não sabia nem quem era e nem o nome dela. Não tinha falado nem um oi com a menina. Mas a menina estava lá, sentada na sala, prostrada, clamando e adorando o nome do Senhor. E qual a nossa desculpa, meu irmão e minha irmã? Qual é a desculpa que nós temos usado para a gente não proclamar o Evangelho do Senhor Jesus?
para a gente não abrir a porta da nossa casa e ser assim, como hospedeiro, como hospedaria, de tratar assim, curar pessoas, transformar pessoas, não pelo nosso mérito, não porque nós somos alguma coisa, mas pela graça dele, é tudo pela graça e pela graça. A bondade não depende de posição social. Mateus 23, versículo 11. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Isso nos ensina que muitas vezes o que tem mais poder ou reconhecimento para a sociedade podem falhar em demonstrar o amor ao próximo. E aqui ele está se referindo ao levita e ao sacerdote. A verdadeira bondade não vem de atitudes ou posição, mas de nossas ações em servir e cuidar dos outros. Quarto lugar, que Jesus me ajude. Essa parábola nos ensina a garantir a continuidade. Ele vai falar no versículo 35 que esse bom samaritano diz àquele homem da hospedaria: cuide desse homem, tá aqui os 2 denários, se eu não me engano, e se gastar mais, quando eu voltar eu vou te reembolsar. O que esse homem está ensinando aqui é que para aquele homem ser curado e ser tratado, não precisou ele especificamente ficar lá. Não sei se você está entendendo. Porque esse bom samaritano na parábola aqui representa o próprio Jesus. O que Jesus estava dizendo aqui: eu estou te confiando o cuidado dessa pessoa, estou aqui pagando o preço que é necessário, mas se tiver mais um preço a mais, quando eu retornar, eu vou te reembolsar. Jesus aqui está ensinando a continuidade, que não para em nós e nem através de nós, mas que Deus ele vai continuar usando outras pessoas. Só que para que Deus possa usar outras pessoas, a gente precisa primeiro acreditar, curar, tratar e ensinar outras pessoas. E quando a gente cuida, trata e ensina, a gente confia outras pessoas a serem cuidadas. A gente diz: ó, Jesus, ele já pagou o preço por mim e por você. Foi lá na cruz, o preço já está pago. O preço já está pago. Mas cabe a você agora fazer o que é necessário. Jesus, ele se doou por nós. E em quinto, último lugar, o que a gente aprende com essa lição é a gente amar de verdade. Amar não é um simples sentimento, mas é uma ação que deve ser expressa em atitudes generosas. O bom samaritano era uma pessoa estranha que cuidou de alguém desconhecido sem esperar receber nada em troca. O significado dessa parábola aponta para o que deve ser central na vida do cristão, que é o amor ao Senhor e o amor às pessoas. O sacerdote e o levita eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo e tinham grande responsabilidade religiosa. Mas todo o seu conhecimento e todos os rituais não valiam de nada. Suas ações mostraram que a lei de Deus não estava em seus corações. Isaías capítulo 29, versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e ensinados por homens. Isso aqui é uma prova real de que temos a palavra de Deus nos nossos corações
é quando nós passamos a colocar em prática. Quando obedecemos que o Senhor nos ensina com amor, com fidelidade e com perseverança. Ser um bom samaritano significa agir como um verdadeiro cristão, expressando em atitudes o que recebemos de Deus. Para sermos próximos, precisamos ter olhos atentos para ver a necessidade alheia. Termos os ouvidos para ouvir. Termos o coração bondoso para sentir a dor do outro. E os braços abertos, prontos para ajudar. Com as mãos estendidas para ajudar o necessitado. Ter uma atitude semelhante à atitude desse bom samaritano significa a gente aprender a amar sem reservas. O samaritano, ele não viu ali um inimigo ou um problema alheio. Ele viu um ser humano que precisava de ajuda. Ele não ficou indiferente, ele ajudou. O bom samaritano, ele amou de verdade. E amar de verdade, meu irmão e minha irmã, é a gente aprender a sair da nossa zona de conforto. É a gente ter esforço, é a gente dispor o nosso tempo. É a gente dispor os nossos recursos em prol e em bem ao outro. 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. O que Jesus está querendo dizer a mim, a você, meu irmão e minha irmã, é que sem amor, nada que fazemos tem valor. Que tudo só é validado quando a gente faz para Deus e para as pessoas, quando a gente ama a Deus e ama as pessoas. A gente pode procurar os melhores recursos, cursos, técnicas, posições, mas se a gente não consegue amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos, não tem validade nenhuma. O amor de Deus se reflete na forma como tratamos o nosso próximo. Que nessa noite o Senhor nos ajude a sermos cristãos genuínos, desenvolvendo a verdadeira religião perante Deus e perante os homens. Que nesta noite, fica de pé, por favor, você possa sair louvando essa música, adorando a Deus com entendimento daquilo que você está fazendo. Muitas vezes nós estamos adorando a Deus. A gente pede para a gente amar como Jesus nos ama. A gente pede para sermos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Estamos aqui no culto clamando, adorando, cantando, louvando. Só que quando é na prática a gente não consegue fazer aquilo que estamos abrindo a nossa boca e falando. Que hoje, meu irmão e minha irmã, a gente possa sair daqui deste lugar com o nosso coração fervendo por vidas, por pessoas que precisam ser curadas, ser transformadas, serem saradas, serem alcançadas. Que a gente possa continuar o culto quando a gente chegar na nossa casa e não se resuma apenas aqui no templo. Para que a gente possa continuar orando e clamando a Deus por essas vidas que estão aí até a quarta-feira se perdendo. Que o desaparecimento dessa moça que o pastor orou aqui em cima possa doer em nossos corações. Que eu e você possamos sair daqui em nome de Jesus, fazendo alguma coisa a mais, fazendo alguma coisa a mais, fazendo alguma coisa a mais. Amando mais a Deus, amando mais as pessoas.
mais a mão sendo colo, sendo abraço, sendo ouvido, sendo coração. Que nós possamos não esperar uma vida se perder ou desaparecer para a gente clamar por ela. Em nome de Jesus, o meu clamor desta noite é como eu falei a você: se a gente entrou como levita e como sacerdote, que a gente possa sair daqui com um pensamento diferente. Se a gente entrou como bom samaritano, que possamos buscar dia após dia continuarmos sendo os bons samaritanos. E se você entrou ferido ou ferida, aqui tem óleo, aqui tem azeite, aqui tem vinho, aqui tem palavra. Aqui tem pessoas disponíveis a cuidar de você, a estender a mão, a te tratar. Que você possa, em nome de Jesus, amar como Ele nos ama. E amar como você me ama.